Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 7. A demônio celestial fala que não vai aceitar o prota como discípulo. O Buu pergunta por que ela não vai aceitar o prota como discípulo, já que ele veio de tão longe só para aprender com ela. A mesma responde que está orgulhosa do prota ter chegado até ali, mas o culto dela não aceita pessoas facilmente. Só pessoas abandonadas pelos pais e pelo mundo podem se juntar ao culto dela. O Buu então sugere de o prota entrar no culto dele, mas o prota ignora e pergunta por que ela não o aceita. Ela diz que só crianças abandonadas pelo mundo podem se juntar ao culto dela. O prota fala que o mundo mudou. Pessoas viraram zumbis e as seitas e clãs acabaram. E como os céus se esqueceram da humanidade, todos foram abandonados pelo mundo agora. Ele fala que preencheu os requisitos naturalmente para entrar no culto dela. Ela entende, e fala para ele demonstrar 3 técnicas de espadas. Ela diz que vai julgar com os próprios olhos se ele é digno ou não de se juntar ao culto. O prota agradece pela chance, e começa a ativar a habilidade Artes Demoníacas Celestiais Infernais. Ele faz os movimentos da habilidade, e enquanto fazia os movimentos seus pensamentos mudaram. Ele chega à conclusão que a essência do culto demoníaco não são unhas, mas sim gritos. As leis de Yin e Yang podem ser incríveis, mas o mundo nascido delas é cheio de erros. Não importa quão sábios sejam os monges, eles não podem acabar com o grito humano. Uma dança de espada de desgosto é mais precisa que as técnicas de espada Yin e Yang, e uma espada brandida com um grito de desespero é mais forte do que uma espada que se move de acordo com a sabedoria. Quanto maior for o desespero e mais alto o grito, mais forte se torna a espada. Essa é a doutrina do culto demoníaco. Por isso que o caminho da espada da demônio celestial, a líder do culto, deve ser sempre um grito dirigido ao mundo. Mas o prota lembra que até mesmo ela gritou em desespero em seus momentos finais. A demônio celestial grita mandando o prota parar. Ela pergunta como ele roubou e aprendeu a técnica suprema do culto dela. Ouvindo isso, o prota pergunta se ele é digno ou não, e desmaia. O espírito fala que ele deve estar à beira da morte por ter performado uma arte marcial muito acima do nível dele, mas ele fala que não foi tão ruim assim, e está orgulhoso dele. Agora chegou o momento do prota nos mostrar o que ele viu ao morrer para demônio celestial. É mostrado uma menina sendo abandonada por sua mãe no meio de uma enorme tempestade de neve. Depois de um tempo, deitada na neve, a menina fala que não consegue ouvir nada, ver nada e nem sentir cheiros. É como se seu estômago estivesse cheio de gelo. A tempestade de neve passa, e mostra uma senhora encontrando a menina. A senhora fala que faz 10 dias que parou de nevar, e a neve chegou a ter até mais de 1,5 metros de altura. Então ela se pergunta como essa criança ainda está viva. A senhora ergue a menina e diz que ela não deve ser uma criança comum. Ela fala que a menina nasceu com um corpo glacial. O frio do mundo é energia para ela. E esse deve ser o extremo corpo Yin que ela tanto ouviu falar. A senhora pergunta qual é o nome da menina, quantos anos ela tem e como ela foi parar enterrada na neve. Mas a menina fala que não sabe de nada. A senhora percebe que ela não se lembra de nada. Mas fala que ela tem o corpo perfeito para aprender artes marciais, e encontrar ela ali deve ter sido um encontro do destino. E a senhora se pergunta se a menina foi destinada para o culto, ou se o culto foi destinado para ela. A senhora fala que vai dar um lar e comida para a menina, e por ela não ter nome ou origem, ela deve ser uma criança nascida da neve. Então a senhora dá o sobrenome dela para a menina, e a nomeia de Baek Hyangyi, que significa o cheiro da neve. A partir de agora ela é um membro do culto demoníaco. A cena segue para outro lugar, a senhora aparece e diz que a partir de agora a Baek ficará ali. Depois é mostrado a Baek comendo junto de outras crianças. Ela ouve as crianças conversando, e pergunta como todas elas vieram parar ali. As crianças olham para ela, e cada uma dá uma resposta diferente. Uma diz que sua mãe trabalhava em um prostíbulo. Outra fala que homens com espadas atacaram sua vila em uma noite. Uma diz que as pessoas de sua cidade ficaram doentes. Outra fala que seu pai vivia batendo, então ela fugiu. O prota conta que naquele momento Baek se lembrou do pote de veneno concentrado. Um pote onde você põe todos os tipos de animais e insetos venenosos antes de selá-lo. Então as criaturas presas lá dentro matam umas às outras. E a última criatura que permanecia viva era a que possuía o veneno mais concentrado e letal.
O veneno fluía cada vez que as crianças falavam. Abaeque pergunta se as crianças estão felizes agora. As crianças respondem que sim, e o prota explica que esse lugar não é um paraíso, mas sim um pote feito para produzir um único veneno concentrado. A cena corta para o dia seguinte. O povo percebe que Abaeque não está lá comendo. Abaeque aparece na fazenda do lugar, e as pessoas comentam que ela sempre está ali. Ela nem ao menos come comida. Um tempo se passa e a senhora vai visitar Abaeque. A senhora fala que veio pois ficou sabendo que Abaeque está ajudando os fazendeiros e colhendo sua própria comida. Ela também ouviu que Abaeque está fazendo suas próprias roupas e cobertas. A senhora pergunta por que ela está fazendo tudo isso. Desde que ela queira, ela pode viver uma vida de abundância, mesmo que não seja luxuosa. E fala que esse é o paraíso, um lugar onde adultos cultivam as terras e colhem frutas para as crianças. Abaeque fala que um senhor que cultiva alimentos na montanha perdeu 2 filhas. Outro senhor que trabalha em um pomar, perdeu o segundo que foi levado para construir as muralhas de um castelo. Ele tentou questionar isso, mas duvidaram de sua palavra e o primeiro filho dele também acabou morrendo. Depois de enterrar os 2 filhos na vila onde nasceram, o senhor se mudou para o local que eles estão agora. Ela fala que todos os adultos que plantam comida e fazem roupas para eles, foram feridos pelo mundo. Esse lugar não é o paraíso. Abaeque diz que eles não estão sendo alimentados e ganhando roupas de graça. Eles estão fazendo isso pois querem que as crianças vinguem eles. Ela fala que os adultos sentem que o mundo é muito injusto, mas eles não têm o poder para se vingarem. Ela ouviu dizer que artes marciais são algo em que só se pode se tornar realmente bom se começar a aprender desde jovem. Os fazendeiros adultos já são velhos demais para aprenderem artes marciais. Entretanto, eles podem produzir crianças que podem aprender. Abaeque revela que essa é a verdadeira identidade desse lugar. Eles não estão ali comendo e dormindo de graça. Eles estão ali para se vingarem contra o mundo por eles. Ao ouvir isso, a senhora pergunta se ela tem algo a dizer para os céus. Abaeque lembra de suas dores e fala que tem muitas coisas que ela deseja dizer. A senhora entende e diz que nesse caso, o mundo terá que responder a ela. A senhora se revela como um das 7 anciãs do culto demoníaco. Seu apelido é Buda demoníaco. Abaeque pergunta se existe um Buda no inferno. A senhora fala que se não tiver um Buda, qual seria a utilidade do inferno? Ela fala que Abaeque passou no teste para se juntar ao culto. Ela não se deixou acomodar pela abundância de comida e por ter um lugar confortável para dormir. A senhora fala que esse é um sinal da pureza do veneno dela. Assim ela manda Abaeque a chamar de mestre a partir de agora. Voltando para o presente, o prota acorda com a demônio celestial mandando ele levantar. Mas o prota fala que se ele se levantar, ele vai bater na cabeça dela. O prota levanta e ela fala para ele se encontrar com ela na entrada da caverna. Em seguida o prota se encontra com ela, e ela fala que não é fã de pessoas boas de conversa. E como ele é bom demais com suas palavras, ela se preocupa que ele tenha mais dotes de artista do que de comandante. Ouvindo isso, o prota abre a janela de personagem dela. Mesmo que tenha uma língua afiada, ele tem um rosto tolo e inocente. É o candidato perfeito para liderar a seita inferior. Ela fala para ele a seguir, e enquanto isso ele se pergunta o que é o líder da seita inferior. Enquanto eles andam, ela explica que para receber o uniforme do culto, ele precisa passar em vários testes. Ele pode ter se provado digno, mas isso não implica que ele passou no teste. Ela fala que o primeiro teste é. O prota interrompe e fala que o primeiro teste é o do conforto, onde ela provê comida, roupas e um lugar para dormir de graça. As crianças que se satisfazerem com isso se tornam parte da seita externa e são criadas para serem fazendeiros, artesão e guardas. O prota fala que as crianças que passam no teste são reconhecidas como parte da seita interna. Elas se juntam oficialmente ao culto demoníaco e aprendem artes marciais demoníacas. Ela pergunta como ele sabe de tudo isso. No pensamento do prota ele diz que viu no trauma depois de morrer para ela, mas ele responde que só sabe das coisas. Eles chegam em um lugar, e ela diz que vai aceitar o prota como seu discípulo. O prota se anima, mas ela fala que não pode aceitar ele como discípulo oficial. Ela diz que tem suspeitas das palavras dele, desde ele ter dito vir de outra terra até ter respeito profundo por ela. Ela fala que duvida disso tudo, e seus sentidos dizem que isso é tudo mentira.
Mas ele não parece ter uma natureza maligna, então ela fala que vai deixar passar. O prota pergunta qual é o teste que ele deve fazer, e ela mostra um soldado zumbi. A demônio celestial fala que esse zumbi era uma estrela em potencial do culto, um artista marcial expert bem famoso. Ela manda ele derrotar o zumbi, e se ele conseguir fazer isso, ela vai o aceitar como discípulo. Contudo, ele precisará lutar enquanto passa fome. A demônio celestial diz que enquanto ele luta contra o zumbi, o coração dele deve estar cheio de fome e da dor que ela causa. O prota pergunta o que vai acontecer se ele conseguir brandir a espada só com a fome. Ela responde que ele conseguirá cortar uma pessoa que nunca sentiu fome com um só golpe. Ela manda primeiro ele aprender a forma da morte por fome, em seguida aprender a morte por desidratação. Ele precisará aprender sua espada com sede, sendo capaz de cortar com um só golpe aqueles que nunca experienciaram a verdadeira sede. Ele vai aprender 9 formas de espadas diferentes. E com essas 9 formas de espada ele irá derrubar os céus. O prota fala que isso parece ótimo, e ela manda ele se jogar no inferno. Assim o prota se joga para enfrentar o zumbi. O zumbi já recebe o prota com um Hadouken na cara, e o prota fala que isso é loucura. A demônio celestial manda o prota para de balançar a espada aleatoriamente. Ela manda ele pensar na morte por fome, e se ele só balançar a espada, as artes demoníacas infernais serão inúteis. Mas o prota fala que não está com fome agora. Ele desvia do zumbi. Ela manda ele se lembrar do maior tempo que passou com fome, e é para ele repassar aquelas sensações daquela época. O prota diz que o maior tempo pelo qual passou fome foi 3 dias. Ao ouvir que ele só passou fome por 3 dias, ela fica decepcionada, e diz que é ridículo. Já faz muito tempo que o mundo dela se tornou um lugar turbulento e as colheitas têm sido sempre ruins. Ela pergunta como ele pode passar fome só por 3 dias se não fosse de uma família nobre. Enquanto desvia, o prota responde que o mundo dele tem maior abundância de comida. Indignada, ela fala que a fome é a sensação que causa maior pressão porque é uma dor que não pode ser ignorada por ninguém. Ela pergunta como ele foi capaz de despertar as artes demoníacas celestiais infernais se não sabe disso. Totalmente decepcionada, ela diz que por um momento teve esperanças, mas como ela pensou, ele é um homem que só sabe falar. Assim ela vai embora. O prota grita para ela esperar, e diz que passar fome não é algo especial. Ele acaba sendo atacado pelo zumbi e morrendo. O prota puto fala que ela não faz ideia do que ele passou. Muito puto, o prota fala que ela vai ver. O prota revive na caverna e fala para o Jack Chan que vai encontrar os itens necessários para concluir esse andar. O espírito, vendo o prota, fala que ele enlouqueceu de vez e ele é um maluco que não consegue ver nada diante de si quando fica com raiva. Enquanto o prota corre puto, o espírito diz que eles vão perder muitos dias. A cena segue para uma gruta. O prota aparece, e o espírito pergunta se ele vai ficar ali até morrer. O prota responde que sim, e o espírito pergunta por quantos dias ele pretende fazer isso. O prota diz que viu no trauma da demônio celestial ela ficar sem comer nada por 111 dias, então ele vai ficar por 112 dias. O espírito fala que ele é um maluco que não vai durar nem 100 dias. E olhando o clima frio que tá lá fora, ele vai congelar se não tiver aura. E pergunta como ele pretende circular a aura por mais de 100 dias. O prota pergunta se o espírito já passou fome. O espírito responde que sim. Ele passou fome por alguns dias ao ponto de pensar que estava morrendo, mas depois de 15 dias, ele não sentiu mais nenhuma fome. Com isso o prota encontra sua resposta. Depois de ele passar fome por 15 dias, ele pode só continuar repetindo o 15º dia. Ele não comerá nada por 15 dias. E vai tentar resistir à sua fome até o máximo. Então ele irá se matar para continuar revivendo o 15º dia. Assim não haverá nenhuma mudança em sua fome. E se ele repetir esse dia 112 vezes, sua aura não irá diminuir, e ainda manterá seu estado de fome. O espírito pergunta o que está levando ele a fazer essa loucura. O prota diz que é para masterizar perfeitamente as artes demoníacas celestiais. E diz que não quer ver esse mundo perecer dessa forma. Não quer que o final da demônio celestial seja ruim. Ele fala que é fácil viver evitando as coisas. Digamos que ele tenha uma habilidade injusta, onde ele é o mais forte de todos, e sempre ganha através de sua habilidade. Os outros que são inferiores a ele permanecem desse jeito por serem idiotas.
E ele não precisa se importar com idiotas, só precisa escolher o palco perfeito onde ele possa brilhar. Não importa o que aconteça, ele irá rir deles e subestimá-los. O prota fala que isso parece legal, e por mais que o cinismo em si não seja infantil, pessoas que vivem sendo cínicas são infantis. Justiça é infantil, mas pessoas que vivem de forma justa não são. Ele fala que é uma pessoa e tem que viver. Então a resposta sobre como ele deve viver é óbvia. A cena muda, e o prota diz que se passou uma semana desde que começou a passar fome. Ele diz que o primeiro e o segundo dia foram os mais dolorosos, mas depois do terceiro dia, a dor começou a parecer distante, e mostra o prota todo magro. Mas ele levanta e fala que isso não é passar fome. Ele começa a fazer exercícios e diz que ficar parado não vai ajudar. O prota diz que estava errado e foi um idiota. A fome que a demônio celestial falou não era só ficar sem comer ou treinar sentado de braços cruzados. Ele diz que fome é não poder comer mesmo que queira. O prota fala que ficou pensando em um certo fazendeiro durante a última semana. Um fazendeiro faminto. Ele se pergunta que tipo de fazendeiro deixaria de trabalhar no campo só porque estava com fome. Quer esteja com fome ou não, quer tenha comido ou não, ele precisa trabalhar. Ele cava e prepara o solo. Mas por causa da seca, não importa o que faça, a semente não germina. O prota diz que não há nada que ele possa fazer. É por isso que ele está faminto. Já se passaram 6 meses desde a última chuva. O reservatório está vazio e o poço da vila secou. Não existe um único pingo de água. Alguns aldeões abandonaram suas casas e partiram para o litoral. Mas esse fazendeiro ainda não desistiu porque ele não acha que será diferente perto do oceano. As pessoas precisam viver com a arte de roubar que aprenderam e um fazendeiro só sabe roubar comida da terra. Então, mesmo que saiba que é inútil, o fazendeiro vai para o campo todos os dias. E quando chega a hora do jantar, ele arranca algumas lascas minimamente comestíveis das árvores, mas não resta muitas lascas agora. A fome foi algo que tingiu todo o mundo de branco, e essa lasca não é nem algo que ele possa comer, já que ele tem uma família e filhos. Enquanto brande a espada, o prota conta que o fazendeiro cava até achar água e, com essa água, ferve e cozinha a lasca. O fazendeiro diz que está com fome e quer comer, mas não pode, ele precisa alimentar seus filhos. Ao levar a comida para seu filho, o filho nega dizendo que não quer mais isso. O fazendeiro ouvindo isso bate nele. Mas o fazendeiro fala que ele não é assim. Ele não é uma pessoa que bate nos filhos, mas a fome está tão ruim que ele está no limite. O fazendeiro lamenta e diz que a sua vida não deveria ser assim. O prota diz para si mesmo que houveram inúmeras fomes ao longo da história, e houveram incontáveis fazendeiros, inúmeras vítimas da fome, e lembra das palavras da demônio celestial. Lute enquanto sente a fome. Cada um dos movimentos de sua espada tem que ser um movimento de fome. Assim o prota consegue fazer a primeira forma das artes divinas demoníacas celestiais. Espada da morte por fome. Agora ele consegue sentir que isso é a fome, mas ele fala pro espírito que ainda não é bom o bastante. O espírito pergunta se ele já pretende voltar para demônio celestial. O prota responde que não, ele acabou de começar a entender as artes divinas demoníacas celestiais. Ele não conseguirá nada se matando e voltando para ela agora. O prota diz que ela só falaria que ele tem potencial, mas ele fala que isso não vale nada. O prota fala que enquanto esteve sendo humilhado por ela porque nunca passou fome de verdade, seu orgulho foi extremamente ferido. E a dor não vai passar só por ser reconhecido. A reação que ele quer dela é de espanto. Você tem um talento absurdo. Não percebi que eu é que fui abençoada por te conhecer. Sinto muito, devo ter ficado cega por um momento. Ele diz que pensar nisso é quase tão gostoso quanto comer uma torta de morango. Enquanto caminha, o prota diz que ele sentiu uma coisa enquanto estava performando as artes divinas demoníacas celestiais. Ele percebeu que não passou fome de verdade como as pessoas desse mundo, e enquanto pensava no fazendeiro arrancando a lasca, não conseguiu visualizar que tipo de lasca era aquela. Ele para e diz que agora vai preencher o que falta na sua imaginação. Assim ele invoca a reencarnação dos 100 fantasmas. A santa aparece junto dos esqueletos e pergunta o que o prota deseja. O prota fala que tem uma missão para ela. Ele explica que nesse mundo, os humanos se tornaram cadáveres vivos que vagam pela terra.
A ordem dele é de reunir os cadáveres daqueles que morreram de fome, e trazer todos os cadáveres de pessoas que morreram de fome para ele. A santa pergunta quantos corpos ela deve trazer. O prota responde que ela deve trazer 112 cadáveres. Ele vai aprender e masterizar as fomes de todos eles. A santa fala que 112 pessoas é excessivo demais. E diz que a aparência do prota ficou horrível em poucos dias. O prota pergunta por que ela tá tão preocupada com ele. Ela justifica que se ele desaparecer, ela também desaparecerá. E por conta disso ela não poderá mais ficar em seu pequeno paraíso. A vida dela, suas memórias e significado, tudo desaparecerá se ele se for. O prota fala que tá feliz ouvindo isso e pergunta como tá indo a vida dela. O prota nos conta que depois de obter o 20º andar, ele deixou a santa viver livre na vila. E seu plano é deixar ela ficar na vila, com exceção de momentos como esse em que ele precisa dela. A santa fala que pessoas chamadas de caçadores avançaram uma vez, e eles disseram que o segredo para como o prota ficou forte deve estar na vila dela. Mas ela fala que a Best Waifu parou eles com os próprios caçadores dela, então tudo ficou bem. E ela fala que o Império declarou a vila dela como um santuário sagrado. Por conta disso os doentes ouviram os rumores. E agora as pessoas buscam milagres depois da declaração do Império. Mas como ela perdeu suas habilidades ela não pode fazer nada, e pede ajuda do prota para resolver isso. Ouvindo isso o prota diz que tem um plano. Ele nos conta que pretende criar uma nova farmácia para alquimista no 20º andar no futuro. E como ela também não conseguirá lidar com todo o trabalho sozinha, ele pode fazer com que a santa seja sua assistente. Ele também pode fazer com que ela aceite caçadores que querem se tornar farmacêuticos como estudantes. Assim a farmácia dela vai crescer naturalmente de tamanho. Com isso ele manda ela ir reunir os cadáveres. A cena vai para depois dela ter reunido os 112 cadáveres. O prota agradece, e manda ela soltar todos eles. Os zumbis mordem ele e assim começa. Você morreu, recriando o trauma de um oponente que te matou. Nos é mostrado um homem dizendo que se ele morrer em um barco, pelo menos ele não causará problemas ao mundo. Ele diz que passou toda a sua vida trabalhando no rio, então morrer nele seria uma bênção. Recriando o trauma de um oponente que te matou. É mostrado o líder de uma cidade. Seu servo diz que os grãos estão quase vazios. Então daqui a 15 dias, não haverá sequer um grão de arroz neles. Além dos pescadores não estarem trazendo o bastante, o servo pergunta o que eles devem fazer. O líder manda reduzir a comida dada aos velhos e às crianças em 1/3, e reduzir a comida dada aos jovens adultos pela metade. O servo alerta que as pessoas criticarão duramente por isso. O líder fala que ele vai ser o primeiro a morrer de fome, e se ele, o líder, não comer nada, as críticas perderão o sentido. Recriando o trauma de um oponente que te matou. Mostra uma menina dizendo a seus amigos que o líder disse que crianças não devem comer. Ela fala que ele está pedindo basicamente para eles morrerem. Um menino pergunta o que eles farão quanto a isso. A menina diz que se eles vão morrer, eles podem morrer muito bem comendo. Ela revela que tem um método de cozimento que ela aprendeu com a seita dos pedintes. É uma coisa chamada biscoito de solo. A menina manda eles cavarem perto do solo macio do rio. Recriando o trauma de um oponente que te matou. É mostrado o que a menina preparou para eles comerem. Os meninos falam que ela só colocou lama para secar no sol. E como isso pode ser um biscoito? A menina pega a terra e fala que esse é um método de culinária passado pelas gerações na seita dos pedintes. Assim todos eles comem a terra. Recriando o trauma do oponente que te matou. Eles falam que essa terra é surpreendentemente comestível. Tem um sabor salgado. Enquanto estão comendo, eles veem um corpo em um barco. Eles se aproximam do barco, mas percebem tarde demais que isso é um zumbi. O prota conta que eles persistiram pela fome porque queriam viver, com os dedos que cavaram a lama do rio, mãos que moldaram a lama nas rochas para secar o sol, dedos que se agarraram firmemente aos biscoitos de lama seca. Tudo aquilo era um ato de fome. Recriação do trauma completo. O ego do alvo se manteve intacto. Penalidade finalizada. O prota levanta achando que aprenderia a cozinhar lascas de árvore, mas a realidade é ainda mais dura do que ele imaginou. Ele começa a cavar o chão com sua aura e faz biscoitos de terra. Ele agradece pela comida, e come o biscoito de terra. O prota diz que é horrível,
muito nojento. Ele pensa porque as pessoas que se originam do solo não conseguem comer a terra. Ele se pergunta se é porque o aroma e o sabor da terra são horríveis. Com isso ele percebe emoções que não podem ser ditas em palavras podem ser expressadas usando as mãos. Assim ele diz que está na hora. Ele vai voltar e mostrar para Demônio Celestial a espada daqueles que morreram de fome. O prota volta para o momento que a Demônio Celestial está mandando ele enfrentar o zumbi. O prota já parte para cima do zumbi. E lembrando de todos os traumas que ele viu, ele diz: artes marciais divinas demoníacas celestiais. Primeira forma. Espada da morte por fome. Com um golpe ele derrota o zumbi, e pergunta o que ele deve demonstrar agora. A cena muda para eles sentados. A Demônio Celestial explica para o prota que originalmente, existem 9 formas nas artes divinas celestiais demoníacas. Ela fala que a espada da fome, que ele acabou de mostrar, é só a primeira forma. A próxima forma é a espada da desidratação. O prota fala que esse é a morte por sede. Ela fala que é isso mesmo, e a espada da fome que ele mostrou é boa o bastante. Então, se ele treinar bem, ele conseguirá. O prota interrompe ela, e diz que achou que ele tivesse se saído muito bem, mas só foi bom o bastante para Demônio Celestial. Ele fala que sua autoestima desapareceu e ele está perdendo a confiança. Ela acaba admitindo que ele demonstrou uma espada da fome habilidosa, mas o prota questiona se é só habilidosa mesmo. Ela perde a paciência e fala que ele só vai ficar satisfeito quando ela se curvar, e pergunta por que ele não vira o professor e ela será a discípula. Vendo que ela caiu em sua armadilha, o prota pergunta se isso significa que ela o reconhece como discípulo, não mais como um estrangeiro, mas sim um discípulo interno do culto, o melhor discípulo. Ela manda ele ficar quieto, e agora ela irá ensinar, então ele deve se concentrar. No pensamento do prota ele diz que ela se forçou a ignorar suas palavras, e ela realmente não vai aceitar ele como discípulo. Ele explica que para a maioria dos artistas marciais, a conexão entre professor e estudando é importante, uma conexão tão profunda que às vezes pode ser assustadora. Por isso ela não o aceitou como discípulo. Enquanto ela está falando, o prota se pergunta se ele, que veio de outro mundo, pode ganhar a confiança dela. Assim ele abre a janela de personagem dela. Gênero favorito: artes marciais. Gênero detestado: clássico, mitologia, história e conto de fadas. Personagem favorito: cidadãos comuns e rivais. Personagem detestado: opressores, enganadores e playboys. Tramas favoritas: combate direto. Tramas indesejadas: fugir, esquecimento e morte sem sentido. Pensamento: ele é um discípulo? Preciso me decidir a não. Essa é uma péssima ideia. Tenho que me contentar em enfrentar o Bull. Ter um discípulo agora no fim da minha vida é querer demais. Um desejo feio. Em pensamento o prota comemora, e pede para ela reconsiderar, ser mais maleável. Ou ela aceitará um discípulo e tomará as medidas para continuar o culto demoníaco na próxima geração. E se pergunta de que forma ela escapará dessa morte sem sentido. Em pensamento o prota implora para ela não desistir de sua vida assim. Ele pede para ela viver. Mesmo que esse mundo pereça e ela fique sozinha, ele ainda quer que ela viva. Ele quer ser o motivo para ela viver mais. Mas ele lembra que ela disse que palavras são inúteis e em vão. O prota tem certeza que esse foi o mesmo motivo pelo qual a Demônio Celestial não o declarou como discípulo dela. Ele diz que a leveza das palavras está fadada a serem arrastadas pelo peso das ações. Dessa forma, elas não voam como um sopro. Ainda não é a hora de decidir. O prota diz que eles não tentaram o bastante falar as palavras que eles queriam falar. Ele ainda não consegue fazê-la se decidir. A Demônio Celestial levanta e diz que agora é hora de fazer o próximo teste. Ela começa a andar e manda ele a seguir. O prota repara algo, e vê que quando ela anda, ela não deixa pegadas na neve. De repente o prota ouve o espírito falando que quer lutar contra a Demônio Celestial. O espírito fala que no mundo Murim onde ele nasceu, o culto demoníaco era extremamente fraco. A única utilidade para os artistas marciais deles eram servirem de saco de pancadas. Ele conta que tinha um cara que se chamava Demônio Celestial, mas o espírito acabou com ele na porrada, assim como deitou centenas de guerreiros fortes. O espírito fala que está morrendo de vontade para lutar contra ela. E se ele não fosse um fantasma? O prota chega a uma conclusão.
e explica que mesmo que a alquimista crie uma cura para a doença, e ele seja reconhecido como discípulo pela demônio celestial, tudo estaria bem, mas ele sente que só isso não seria o bastante para um grande final. O prota fala que agora, o espírito acabou de dar uma grande ideia para ele. O espírito fica apreensivo, e o prota fala que ele ainda tem uma dívida para pagar. O prota lembra o espírito que ele apostou que o prota morreria mais de 100 vezes. E o prota apostou que ele morreria menos de 99 vezes. O prota fala que o número de mortes que ele sofreu foi de 97, e se ele ainda não desaprendeu matemática, 97 é menos que 99. Assim o prota pede para o espírito escutar o seu pedido. Seguimos para Demônio Celestial dizendo que em seu culto, existe um grupo de membros de elite chamados de Fantasmas Sangrentos. Eles são as melhores unidades de combate feitas ao coletar só os melhores assassinos. São pessoas que existem apenas para atenderem às ordens dela. O prota fala que os níveis dos zumbis estão escalando muito rápido, mas ela fala para ele não se preocupar pois ela trouxe um que se encaixa perfeitamente no nível dele. No pensamento do prota, ele diz que ela foi procurar pelo oponente perfeito para ele, tendo que passar por centenas de zumbis um a um. Enquanto ele pensa, ela fala que ele precisa fazer o mesmo que fez antes, enfrentar o zumbi. Ela diz que somente a sede deve estar no coração do prota, e a dor da desidratação em seu corpo. Assim ela solta o zumbi e o prota se prepara, mas... Você morreu. O prota indignado fala que aquilo era extremamente forte. O prota não perde tempo e já repassa as informações da pesquisa para a alquimista, e parte para a gruta novamente. Na gruta ele usa a reencarnação dos 100 fantasmas, e manda eles se espalharem e reunirem cadáveres de morte por sede. O prota pede mais uma coisa. Ele diz que haverá zumbis capazes de usar artes marciais ali perto. É para eles encontrem-os, e explica que os membros do culto demoníaco estarão de roupas pretas e os guerreiros da seita do Bu estarão de roupas brancas. O prota manda eles os encontrarem não importa o quão longe eles estejam. A santa pergunta por qual motivo ele quer fazer isso. O prota explica que esse é um mundo quase morto, mas ainda existem pessoas em guerra. Eles querem a conclusão certa para esse embate e para o mundo. Infelizmente, não importa como ele encare, parece ser só um triste jogo de fingimentos. Como eles querem ver uma boa conclusão, ele vai preparar uma guerra de verdade para eles. Uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Dessa forma terminamos o resumo de hoje. Se você quer a próxima parte, já deixe o like no vídeo e comente aí embaixo. Já se inscreva no canal com o sininho ativado para saber quando sair a próxima parte. Se você gosta muito do meu conteúdo e gostaria de me apoiar de uma forma, considere fazer uma contribuição através do Pix que está na tela e na descrição. Qualquer valor é muito bem-vindo e me ajuda muito a continuar fazendo vídeos como este. Muito obrigado e até a próxima.